Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a corrigir a unidade 8 da apostila de vocês. Então, abre aí na página 27 da apostila e corrige comigo. Primeiro texto que nós temos aí é essa sinopse desse livro. É um livro que eu particularmente já ouvi falar, mas não li. E a sinopse dele traz um pouquinho o resumo aí do enredo dessa obra, 1822, Juvenil. E aí, na letra A, pergunta o seguinte: com que finalidade esse texto foi escrito? Para que uma sinopse é escrita? Apresentar resumidamente o conteúdo do livro. Sempre, num modo geral, a sinopse serve para isso, tá? Página 28. Na abertura do capítulo, pela leitura da capa, levantamos algumas suposições sobre o conteúdo do livro e o público-alvo. Essa resposta é pessoal, mas vê aí se você acertou ela. O texto confirmou essas hipóteses? Explique se sim ou se não. Então, lá no título, né, se você observar lá na capa do livro, ele já dá assim uma dica do que vai acontecer aí pra gente, se você observar. Vamos voltar lá. Então, se vocês observarem lá, coloca assim, 1822. Imagina a obra na íntegra escrita lá em 1822, retratando 1822. É claro que a primeira leitura, a apresentação desse livro, era uma leitura mais rebuscada, da época, mais de difícil compreensão. Só que essa versão aqui, ela é justamente chamada de versão, né, juvenil, porque é uma obra adaptada para que você, jovem, consiga ler o livro e consiga entender aí essa viagem embarcada em uma independência da época, tá? Então, é uma adaptação da obra original. Inclusive, aqui, se vocês repararem o contexto, a visualização aí, foi publicado lá na saraiva.com, é uma versão online. Então, só o título já justifica um pouquinho da obra aí. Então, se você não fez, aí pergunta, ó, algumas suposições sobre o conteúdo do livro e o público-alvo? Público-alvo, os adolescentes, certo? O texto confirmou essas hipóteses? Sim, lá é falado o seguinte, ó, nessa versão de juvenil premiado do livro de 1822, o escritor Laurentino Gomes traz também aos jovens leitores a chance de embarcar numa viagem surpreendente rumo à independência do Brasil, como muitos adultos já fizeram na versão original da obra, certo? Então, é uma obra adaptada para o público juvenil conseguir ler. Prontinho? Letra C. Segundo o texto, esse livro é uma versão juvenil de 1822. Isso significa que é voltado para os adolescentes, ambas as publicações são escritas pelo mesmo autor, só é feita uma releitura para adaptar aí a linguagem. Os livros têm pontos em comum e também diferenças. Então, são essas três aí. Confere se você marcou certinho. Agora nós temos aqui uma sinopse sobre o filme Fala Sério Mãe, da Thalita Rebouças. Lembra que o principal objetivo de sinopse é trazer as principais informações do enredo aí do livro, tá? Então, tem aí o enredo e depois vem os detalhes, a ficha técnica do livro. Então, vamos lá na página 29 corrigir comigo. Número 3. Ao apresentar a obra, afirma-se que a autora procura se apresentar os dois lados da moeda. Vamos lembrar um pouquinho sobre o enredo aí? É a história, o filme conta, não o filme não, o livro, né? Porque tem um filme também. Conta sobre a relação da mãe e a filha. E aí aqui pergunta assim, ó. Fala que a autora procura apresentar os dois lados da moeda, ou seja, o lado da mãe e o lado da filha, o lado bom, o lado ruim da história. Qual é o significado da expressão destacada? É claro que aí foi usada uma metáfora para dizer que tem dois lados. Se a gente pegar realmente a moeda, ela tem dois lados e não tem como a gente ficar com um lado só da moeda, não tem como desassociar isso. Então, você percebe que quando ela fala dois lados da moeda, quer dizer duas partes, duas versões, a versão da mãe e da filha, né? Os dois lados, os lados opostos aí da história, tá? B. Estabeleça uma relação entre a expressão e o livro. O que se destaca no livro com essa expressão, né? Lá a gente fala, igual eu falei para vocês, lá a gente vai acompanhar o lado, né? A versão da mãe e os dois lados da história, da mãe e da filha. 4. A mãe é identificada como coruja. O que isso significa para você? Ser uma mãe coruja é ser o quê? Uma mãe cuidadosa, uma mãe carinhosa, uma mãe que cuida, que zela, protege os seus filhos, tá? Prontinho? Continuando. 5.
O texto usa a expressão de amor e ódio para referir-se à relação da mãe e filha. O que a gente percebe aí? É claro que elas têm uma relação assim de cumplicidade, elas estão assim muito presentes uma na vida da outra, mas também por ser uma adolescente também há conflito. Então, amor e ódio, essa relação aí que é dita no texto. B. Você relacionaria essa expressão a que etapa da vida dos filhos? Na adolescência, o filme retrata a adolescência da menina aí, certo? 6. Releia o trecho. Ao longo do livro são descritas as queixas e alegrias da mãe coruja e um tantinho estressada Ângela Cristina em relação à filha primogênita Maria de Lourdes, a Malu, assim como as teimosias e o sentimento de opressão desta em função dos cuidados, muitas vezes excessivos, de sua genitora, a mãe. Letra A. A quem se relaciona o pronome desta? Quem se sente oprimida? A filha, né? A Maria de Lourdes aí. A palavra genitora é sinônimo de outra palavra utilizada no texto. Quem é a genitora dela? A mãe, né? 7. O texto traz ainda outras informações no item, detalhes do produto, que é a ficha técnica, né? Observe onde o texto foi publicado e explique com que objetividade essas informações são apresentadas. Então vamos voltar lá no rodapé. Se você observar a estrutura, né, você já vê que foi num site, livrariacultura.com, então é numa livraria. Então, além de ter a sinopse, tem que ter, sim, essas informações aqui, porque a intenção de quem colocou essa sinopse lá foi para vender o produto. Então, é muito importante a gente saber onde foi publicada a sinopse também, tá? Observe onde o texto foi publicado e explique com que objetivo. Essas informações são apresentadas porque quem publicou na Livraria Cultura tem a intenção de vender a obra, vender o livro, tá bom? Página 30. Na sua opinião, qual é o público-alvo desse livro? Justifique a sua resposta. Então, a gente vê lá, é a vida de uma adolescente e de uma mãe. Então, quem você acha que vai querer ler realmente essa obra? Então, se você observar o contexto, né? Fala sério, mãe. Até o nome do livro já indica aí a faixa etária que com certeza vai procurar esse livro para ler. As adolescentes, né? Porque ela mostra aí os conflitos vivenciados por um adolescente que provavelmente você ou a coleguinha esteja vivenciando em casa também, tá bom? E principalmente as meninas, né, gente? Como eu havia dito para vocês lá no comecinho, nas primeiras aulas falando sobre sinopse, eu falei sobre isso. Geralmente quem vai ter realmente o interesse de ler são as meninas, as jovens. C. Quando você compra um livro, leva em consideração informações como essas? Explique suas respostas. Sim ou não? É pessoal. Eu levo em consideração. Por quê? Dependendo do livro, ele pode sim chamar a atenção do adolescente, ele pode sim ser chamada a atenção do adulto. Então, com certeza, você na hora de escolher o livro, você vai escolher um livro que faça mesmo assim uma reflexão sobre o seu ponto de vista, que fale sobre aquilo que você gosta. Você não vai simplesmente só comprar a obra porque todo mundo está comprando. Eu não teria curiosidade de ler, não tenho curiosidade de ler, porque é um livro infanto-juvenil, as adolescentes, as meninas que costumam ler, tá? Então, essa resposta é pessoal, você coloca aí o que você achar melhor. 8. O texto apresenta a opinião sobre o livro? Não. Sinopse não apresenta opinião do livro. Resumo da obra, ficha técnica, ok? Agora nós vamos comparar com a resenha. Essa resenha foi publicada também em um site lá em 2017. Quem escreveu essa resenha foi Jéssica Rabelo. E ela também fala sobre o livro Fala Sério Mãe. Então nós vamos comparar agora a resenha crítica, que apresenta opinião, com a sinopse que nós acabamos de corrigir, tá bom? Então fica atento aí. Então vamos lá. Se vocês observaram aí, tem aí a ficha técnica, né, algumas principais informações, não todas, da ficha técnica do livro, porque aqui a principal intenção é apresentar o enredo do livro e apresentar a avaliação pessoal aí da Jéssica sobre o livro, o que ela achou ou não. Nessa primeira parte, a gente observa no livro que vem a sinopse. Então, ela pega aqui, escreve a sinopse, e quando a sinopse termina daqui para frente, é que vai começar a resenha em si, ela falando o que ela gostou, os pontos altos e baixos aí da resenha, certo? Então, vamos lá corrigir. 9.
Esse texto apresenta semelhança e diferença em relação ao texto 1, porque agora tem avaliação pessoal. O texto 1 era só sinopse. Qual é a incorreta dessas aí? Ambos os textos falam sobre o mesmo livro, tá certo? Ambos apresentam informações sobre o livro, como editora, coleção, tá certo? Ambos apresentam resumidamente o enredo do livro, tá certo? Ambos os textos apresentam opinião sobre o livro, tá errado, então marca essa, porque o primeiro texto não tem opinião sobre o livro, só o segundo. Página 31. B. Justifica a sua resposta no item A. Então, você marcou a última opção lá dizendo que os dois textos não apresentavam a mesma opinião. Então, aqui na B você tem que justificar. O texto 1, que é uma sinopse, apresenta só um resumo da obra e a ficha técnica, porque tem intenção de vender. Já o texto 2, né, que é uma resenha crítica, apresenta o enredo e também a avaliação pessoal aí da autora, da resenhista. Número 10. O conteúdo do primeiro parágrafo do texto 2, ó, primeiro parágrafo a gente está falando da sinopse. Primeiro parágrafo do texto 2 tem uma sinopse lá. Identifique como sinopse, está em itálico, identificado, né? No itálico as letras são inclinadas geralmente à direita. Visualmente, qual é o efeito desse uso? Realce, destaca. Vocês percebem aí que quando ela faz isso, ela destaca a resenha do final do texto. Então, o primeiro parágrafo, que é a sinopse, tem aí em itálico, e o restante está em forma normal, tá? Quantos e quais parágrafos do texto são destinados à sinopse da obra? Só o primeiro parágrafo, ok? C. Compare o trecho identificado como sinopse no texto com o texto 1, o que há de semelhança e diferença entre eles. Se vocês voltarem lá no texto 1 para comparar com a sinopse da resenha, ó, volta aí, relê esse trecho e compara com o texto 2 que tem a sinopse também. Se vocês observarem, é praticamente a mesma coisa, a mesma informação. Isso quer dizer que, com certeza, a Jéssica aproveitou uma sinopse já pronta para colocar na resenha dela. Tia, mas isso pode? Não é correto fazer isso, não. Se você for fazer a sua resenha crítica e vai apresentar a sinopse, por isso que a gente tem que fazer de um produto que a gente conhece. Porque aí eu posso contar com as minhas palavras a sinopse. Eu não tenho que copiar a sinopse pronta da internet. Então, escolha um livro que você realmente tenha lido todo para fazer um resumo aí da sinopse e depois fazer a parte da sua avaliação, certo? Então, eles são bem semelhantes, é praticamente a mesma coisa. Não tem muita alteração nada, se vocês compararem. 11. Número 11. No parágrafo sinopse do texto 2, aproveita-se grande parte do texto 1, foi o que eu acabei de falar. Então, é como se ela tivesse feito lá uma cópia da sinopse já pronta. Há alguma identificação na resenha de que isso ocorreu ou por quê? A autora, a resenhista, Jéssica Rabelo, ela deixou claro que essa sinopse fazia parte já do livro? Não, ela não fez isso. Ou por quê? Não. Muitas vezes, isso é feito porque a sinopse, ela tá por aí. A sinopse, ela faz parte do livro. Então, se você pegar a sinopse e colocar para depois escrever sua resenha, tem algum problema? Não, não tem. Mas a melhor maneira de você fazer isso é escrever tudo com as suas palavras, tá? Ó, não se sinaliza em qualquer momento do texto que não se trata de texto da própria autora. Ela deveria ter indicado que aquele texto não era dela, tá? Este é um ponto importante para se discutir a propriedade de um texto ou ideia. Então, se você vai assinar essa resenha crítica que você vai produzir para mim, ou já produziu, como você que escreveu, foi o Carlos Henrique que escreveu a resenha, então tem que escrever lá Carlos Henrique, que é o resenhista. Se você é o resenhista, pode ter alguma frase dita por outra pessoa nesse texto seu? Jamais, tá? Então, foi uma coisa que essa autora fez nessa resenha que ela não poderia ter feito. Então, justifica isso. De que forma a autoria poderia ter indicado a fonte ou a autora, né? Poderia ter indicado essa fonte ou a autoria desse texto utilizado. Como que você acha que ela poderia ter sinalizado isso lá, né? Essa resposta é pessoal, mas ela poderia ter colocado lá assim, olha, no rodapé da sinopse dela, ela poderia ter colocado lá, loja virtual, livraria Saraiva, né? Que foi o lugar de onde ela tirou a sinopse. Ela poderia ter feito isso e não ficaria tão feio a gente copiar o texto sem ser proprietária dele. Letra C. Nós vamos comparar dois trechos. O primeiro trecho diz assim: nesta obra, Thalita Rebouças procura apresentar os dois lados da moeda de ser mãe. E o 2 diz assim:
Em Fala Sério Mãe, a autora Thalita Rebouças, que com seu bom humor apresenta os dois lados da moeda. Então você já vê aí que essa reescrita, essa paráfrase aí escrita da primeira é diferente. Você já vê uma impressão pessoal de quem escreveu o texto 2, diferente de quem escreveu o texto 1, que só contou o que realmente aconteceu. Ó, com seu bom humor, ela já chama de bom humor aí a autora, de bem-humorada a autora. Comente as alterações observadas. Então, isso que eu escrevi, você vai colocar aqui. Então, você vai colocar aí que ela deixa explícito, que a autora, ela faz uma avaliação, ela já deixa uma avaliação pessoal dela quando ela fala que a autora é bem-humorada, tá? T. Não foi feita a paráfrase da segunda frase do texto. Reescreva parafraseando. Você pode alterar as palavras e a estrutura da frase, mas evite alterar o sentido. Então, como que pode ser feito isso? Você vai reescrever, mas vai fazer o que foi feito nessa questão anterior que nós vimos aí. Você vai reescrever com as suas palavras e você pode até colocar avaliação pessoal, tá? Alguma crítica envolvida nesse trecho. O trecho original diz assim: ao longo do livro, são descritas as queixas e alegrias da mãe coruja e o tamanho e um tantinho estressada, Ângela Cristina, em relação à filha primogênita Maria de Lourdes, a Manu, assim como as teimosias e o sentimento de opressão desta em função dos cuidados, muitas vezes excessivos, de sua genitora, que é a mãe. Então, você vai fazer reescrita e fazer a adaptação. Tia, eu posso copiar esse trechinho aqui e alterar, só acrescentar avaliação? Não. Reescrever com as suas palavras. Então, compreenda esse texto, esse trechinho, tá? Esse parágrafo você tem que ler, compreender o que ele diz e você vai reescrever com as suas palavras aqui embaixo. Ok? Isso é parafrasear, é resumir e apresentar com as suas palavras. 12. Releia a última frase do texto, do trecho, né, sinopse, que diz assim: para retratar os dois pontos de vista, a autora lança mão do seguinte expediente. A primeira parte do livro, da gestação de Maria de Lourdes até os seus 13 anos, é narrada pela mãe, que então passa a palavra à filha de uma forma bastante inteligente e sensível. Então, uma parte do livro, a narrativa é contada pelo ponto de vista da mãe, e o restante do livro é contado pela narrativa da filha. Esse trecho é essencialmente expositivo, porque não tem avaliação pessoal, pois expõe fatos sobre a obra, porém há um fragmento em que se observa a opinião da resenhista. Em que trechinho aí tem uma opinião? Copia esse fragmento aí, ó, de uma forma bastante inteligente e sensível. Então, ela está falando que ela achou inteligente e sensível ter feito isso, ter dado a palavra, a narrativa à adolescente, já que era um livro para se tratar sobre os conflitos da adolescência aí, tá? Coloca entre aspas. Essa avaliação é positiva ou negativa? Positiva, né? Inteligente e sensível. São adjetivos predicativos bons. 13. Diferentemente do texto 1, que é um texto opinativo, né? Diferentemente do texto 1, esse 2 é opinativo. A resenhista expõe sua opinião sobre ele e explica como ela pensa daquela forma, né? O segundo parágrafo tem uma avaliação escrita assim, ó. Então, aqui nesse trechinho, vocês vão fazer o seguinte: sublinhar a opinião da resenhista sobre o livro, né? Ela diz assim, ó. Às vezes, ao ler alguns livros, tem a sensação de que deveria ter lido ele antes pelo simples fato de ele ser maravilhoso. Então, ela já faz uma avaliação. Vamos falar sério, mãe, foi exatamente o que senti. Então, sublinha essa parte aí. Em que trecho ela justifica sua opinião? Aí ela coloca aqui: o livro me tocou em vários pontos que eu não sabia ser possível. Ela na B, ela já justifica, né? A resenhista cita que provavelmente irá voltar a ler o livro. Isso reforça o entendimento de que ela gostou demais do livro. Segundo o texto, qual seria a finalidade da releitura? Por exemplo, ela leu, ela é uma jovem, e aí ela se identificou porque o livro fala sobre vários contextos aí que ela vivenciou como adolescente. Então, ela diz que provavelmente ela, quando for mãe, vai voltar a ler o livro, porque aí ela já vai ter outro olhar, vai ser mais madura e tudo, né? Olha um trechinho que fala sobre isso, ó. Prontinho aí? Então, para ajudar no relacionamento, aí ela pretende futuramente fazer a releitura, né? Para ajudar no relacionamento dela como mãe, né? Com seus futuros filhos. Quando a resenhista pretende engravidar, segundo o texto, lá ela fala em um futuro muito distante. 14.
O terceiro parágrafo inicia-se com uma retomada e o detalhamento de uma ideia apresentada no parágrafo anterior. Que ideia é essa? Então, o terceiro parágrafo faz a retomada aí no segundo parágrafo, que diz assim, ó, que é uma leitura de pouquíssimas horas. Então, ela fala que é uma leitura rápida, né? Que quem resolver realmente ler o livro não vai demorar, porque é uma leitura fácil, né? De fácil acesso, é escrito também para os jovens lerem. Nos parágrafos terceiro, quarto e quinto, tem argumento utilizado lá, ela quer saber de que é, a identificação com os personagens lá. Você vai transcrever um trechinho que comprova a sua resposta. Olha alguns exemplos. Eu não só me senti representada, né? Uma das verdades que aprendemos na vida, mais do que só nos damos conta muito depois, é que não importa quantos anos temos, é para nossas mães ou pais ou avós, seja quem lhe representar esse papel, que nós voltamos quando precisamos de acalento e direção. Então, ela usa argumentos aí, identificando alguns personagens da vida dela, né? 16. No quinto e último parágrafo, a autora conclui o texto apresentando opinião sobre o livro. Ela fala assim: foi como resgatar um pedaço da minha vida, mas principalmente foi como perceber mais uma vez o quão importante minha mãe é na minha vida e o quanto ela me ama. Muito bom, né? Aí ela disse assim: é difícil pôr em palavras a verdade que esse livro me trouxe e o que eu espero que traga a qualquer um quando for lê-lo. Copie a frase em que isso se verifique. Então, você pode copiar aí um trechinho quando ela fala que é uma leitura maravilhosa, que vale muito a pena ler o livro, que é um livro perfeito. Tem uma avaliação pessoal dela aí, então copie entre aspas. A opinião expressa na conclusão retoma ou contradiz o ponto de vista do início do texto 2. Ela disse que era uma leitura rápida, que era uma leitura muito boa lá no início da resenha. Então, ela não se contradiz, ela só reforça e retoma que ela gostou muito da obra, tá? 6. O texto foi escrito em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, ela está escrevendo a opinião dela, tá? Pode grifar um textinho lá que comprova. D. Explica o porquê dessa opção considerando o objetivo. Lembrando, é um texto que expõe a sua opinião, então você escreve ele em primeira pessoa porque você está falando da sua visão, do seu ponto de vista, tá? 17. Você vai registrar aí T para tempo, L de lugar, modo ou intensidade, que são os advérbios que podem, nos contextos, serem usados como adjuntos adverbiais. Então, vamos lá. A primeira expressão é de tempo. Às vezes, ou seja, de vez em quando, né? A segunda é de intensidade, quando ela fala um pouco mais, um pouco menos, muito, bastante. Tudo é de intensidade. O livro tem uma leitura fluida e depois ela fala lá com dinâmica e bom humor, é o modo, né, que a leitura pode ser. E essa aqui indica, a última aqui, né, indica o lugar no fundo, tá? Expressão de lugar. Vou pausar aqui, tá? Que aí a gente já começa a falar sobre outras sinopses que nós vamos ler lá na próxima aula. Então eu pauso aqui essa correção e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Um cheiro!